vida de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o Senhor desta igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, a liberdade. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, mais vivo. Amor, esperança, permanece. Deus no céu bonito. A imagem do gelo resplandece. Diante pela própria natureza. Recebe a sua vitorioso. Deus התכוונת לשים עכשיו את העניין של ישראל? לא, toda vez a gente canta, tudo bem. Você quer? Eu posso, mas eu queria falar, vamos falar do Mar da Galileia. Ó, o pessoal quer ouvir rapidinho, não tava nem 5 minutos. הם רוצים לשמוע את ההמנון של ישראל, בבקשה. Agora explica um pouquinho. Depois, vamos escutar o hino, Fá. Presta atenção no hino, ela vai explicar. O hino. É ao contrário do nosso microfone no ônibus. Isso aqui é pra cima que ele fica. Pessoal, o hino de Israel é um hino muito emocionante. Para mim, desde a primeira vez que eu escutei, eu me emociono. Deixa eu só... Eu pus as palavras aqui para eu poder ir traduzindo para vocês, explicando. O nome do nosso hino é a Tikva, a esperança. Obrigado. E ela... Tirei uma foto para ver se apagar a internet a gente tem aqui. Kolod beliveva pnima nefesh yehudi omia
Ulefatati Mizrach Kadima Ein Letzion Sofia. Esse primeiro 4 frases fala, ainda que exista, enquanto existir a esperança no coração de uma alma judia, e o olho dele estiver apontando para Sião, então ainda não perdemos a esperança. A Tikva bat shnot alpayim, a nossa esperança tem 2000 anos. Liot am chofshi. Desculpa, gente, me emocionei. Ser um povo livre na nossa terra, Eretz Zion Yerushalayim, na terra de Sião, Jerusalém. Então, enquanto houver a esperança, né? Enquanto tiver a esperança no nosso coração de uma alma judia, o nosso olho estará para a terra de Sião. A nossa esperança de 2000 anos, viver um povo livre na terra de Sião, Israel, Jerusalém. Então é muito emocionante. Muito forte as palavras, né? Muito emocionante. Bom, gente, desculpa. Gente, o que nós vemos do lado de lá, que eu queria falar para vocês, são as colinas do Golã, que agora, quando ele já viajou, daí eu já perco o rumo, né? Eu queria ver quando a gente saiu, mas toda essa parte, essas montanhas que nós vemos, não é Jordânia, são as colinas do Golã, como eu mostrei para vocês no mapa, lembram? Quem tá pegando o mapinha e olhando, daí não vai perder, vai saber se localizar. E o que mais que nós gostaríamos de falar aqui? Gente, estamos no Mar da Galileia, como vocês veem, é um local, um lago imenso. Ele tem 21 quilômetros de norte a sul e 13 de leste a oeste. Ele tem 171 quilômetros quadrados. A parte mais profunda dele são 40 metros. E nas margens é bem rasinho. Gente, vocês viram aqui toda essa parte que vocês veem, esse matinho baixo, tudo isso era água. Baixou muito a água aqui no Lago da Galileia, como eu explicava para vocês. Nesse local hoje nós temos um dia bem tranquilo, gente, mas eu queria contar para vocês a minha experiência, que um dia eu vim aqui com um grupo e eu nunca tinha visto. Nós sabemos que aqui Jesus, nós temos várias passagens no Novo Testamento, e tem uma que eles estão no barco com Jesus está dormindo e começa uma tempestade, e eles falam, vamos morrer, Jesus nos salva, né? E Jesus fala para o vento, cala-te, e ele fala, homens de pouca fé. Então, eu quando lia isso, falava, tempestade no Mar da Galileia. Imagine, né? Onde é que tem tempestade aqui? Ondas. A gente sempre, né? Duvidando da palavra ou não entendendo. E um dia eu tô aqui com um grupo no barquinho, gente, e começou uma tempestade hoje, que eu venho sempre aqui, eu já me dei conta. À tarde aqui tem muito vento, começa um vento que vem do leste para cá, vento muito forte, e essa água começa a fazer ondas. Realmente chuva, e eu vi isso com meus olhos, gente, chovendo, levantando ondas e chuva. E imagine, hoje nós estamos nessa lancha enorme, mas numa canoinha, eles estavam numa canoinha, como nós vimos no museu agora o exemplo, né? Então, realmente a canoa balançava e o mar é profundo. Então, realmente eles tiveram medo. E agora eu vou passar daqui, antes de passar para o Joelson, eu queria só ver, daqui nós vemos o monte das bem-aventuranças, olhando bem reto aqui agora, lá na frente, aquela montanha assim, eu acho até que dá para ver a igreja, lá no monte, reto na nossa frente, tem umas árvores e tem do lado direito das árvores uma cúpula. Eu acho que lá é o Monte das Bem-aventuranças, que dá para ver para cá, gente. Daqui dá para ver, eu acho, tá? Daqui então. E todo esse ao redor aqui que nós vemos são diversos lugares que Jesus passou. Magdala é para o sul, da onde nós chegamos. Quando a gente chegar, eu vou mostrar para vocês. Farnahum, mais para o norte, mais lá para frente. Deixa eu ver se dá para eu ver daqui.
também, mais para o norte, porque ele vai só agora até o meio e ele volta. E à medida que eu ver, eu pego o microfone e mostro para vocês. Joelson, quer falar? Sim. Vamos lá. Vamos fazer uma oração antes para Deus nos dar o entendimento dessa palavra. Querido Deus, no nome de Jesus, primeiro te agradecemos, porque como é maravilhoso estar aqui em Israel. E como é maravilhoso estar no mar da Galileia, Pai. Porque aqui o Senhor ia de um lado para o outro, como o Senhor mesmo disse lá no Salmo 61, quando o Senhor leu a Escritura, dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali o Senhor leu essa passagem e o Senhor começou a praticar. Como uma luz, o Senhor veio para iluminar as trevas. Muitos estavam em trevas, meu Pai. E hoje, Senhor, eu sei que não é diferente. Porque hoje, meu Pai, tem pessoas que estão numa religião, estão com sinceridade te buscando, mas ainda estão em trevas, meu Pai. Como os judeus, eles tinham uma religião, os ortodoxos tinham uma religião, mas eles estavam cegos de entendimento para saber que a salvação havia chegado, que o Senhor havia chegado. E muitos que abriram o coração foram revelados e foram curados, foram libertos, foram salvos por Ti. Mas muitos que se fecharam, meu Pai, não tiveram essa libertação, essa salvação. Por isso eu quero te pedir agora, nesse momento, meu Pai, porque a obra pertence ao Teu Espírito, ela não pertence ao homem algum, porque quem somos nós que vamos convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, a não ser o Espírito Santo, meu Deus. Mas eu falo isso porque recebi de Ti a salvação, recebi a iluminação espiritual, e quando nós recebemos isso, nós queremos dar para outras pessoas. Nós sabemos que isso não provém de nós, porque nós não temos esse poder de convencimento. Então que a Tua palavra venha falar aqui, como tem falado conosco todos esses dias, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal, por favor. Diz aqui em Lucas 8, depois você vai ler na sua casa, muitas vezes, você vai lembrar desse dia. Jesus acalma uma tempestade. E como a Simone estava falando, eu também já peguei uma tempestade aqui. Eu vim numa época que estava frio, e estava chovendo, estava do outro lado, e começou realmente um barco até era menor que esse, grande também, e realmente tinha ondas. Só que as ondas que eu acredito na época de Jesus não era uma tempestade somente, vamos dizer assim, por causa do tempo, mas era uma tempestade espiritual. Porque Jesus, tudo que Jesus fazia, ele tinha um propósito. Nada Jesus ele faz sem propósito. Hoje nós não estamos aqui sem propósito, nós estamos aqui com propósito, porque Deus ele quer que a gente tenha um propósito em tudo na nossa vida. Então aqui diz que aconteceu num daqueles dias, ele entrou num barco em companhia de seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar, ou seja, de afundar, naufragar. Chegando-se a ele, então, os discípulos disseram-no: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Veja, os discípulos estavam com Jesus, estavam no propósito de Jesus. Jesus tinha um objetivo, porque ele disse: vamos pegar esse barco e vamos para o outro lado da margem.
Ou seja, Jesus já tinha definido o que ele iria fazer. Ele já sabia que ele ia sair de um lado da margem e ele ia passar para o outro lado e nada poderia impedir. Mas ali, os discípulos, por estarem com Jesus, vendo aquela tempestade, ficaram preocupados. E eu tenho certeza que muitos de nós também, como discípulos, ficaríamos muito preocupados. Sim ou não? Sim. Ficaríamos mesmo, pessoal. Meu Deus, olha que onda. Quando a gente está num avião, o avião passa, né, no meio das nuvens e dá aquela tribulação, o que a gente fala? Ai, meu Deus! É ou não é? Todos nós. Ai, meu Deus, segura. Você vai segurar em quê? A turbulência, né? A turbulência, né? É turbulência, tá. Então a gente fala, ai meu Deus, me segura. Aí você segura no avião, no negócio do avião, na poltrona, não sei o quê. Daqui a pouco tudo passa. Trazendo para a nossa vida, pessoal, a verdade é uma. Nós aqui estamos vivendo momentos maravilhosos. Momentos onde a gente está louvando, está adorando, está buscando, está aqui se derramando diante de Deus. Estamos renovando a nossa fé, estamos aprendendo. Mas na verdade que quando a gente voltar para o Brasil, isso aqui vai ter na nossa vida, todos os dias, como tem todos os dias na nossa vida. A tribulação, a tempestade, elas vão acontecer na nossa vida quando a gente voltar, mas a gente tem que ter a consciência que Jesus, se Ele estiver no nosso barco, se Jesus estiver conosco, se a gente estiver com Jesus, porque primeiro, Jesus quer estar conosco. Agora, basta saber se nós vamos dar vazão para que nós estejamos com eles. Porque ele disse, jamais te deixarei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, quando vem os problemas, quando vem a doença que não se espera, quando vem a morte de um familiar, quando vem algo, a perca de um emprego, uma dificuldade financeira, um problema, qual é a primeira coisa que a pessoa começa a pensar? Será que Deus está comigo mesmo? Por que eu estou passando por isso? Assim os discípulos estavam com Jesus, mas veio a tempestade. Então, essa tempestade veio e eles chegaram do outro lado, Jesus chegou do outro lado, e ele foi com um propósito, como eu estou falando aqui. Do outro lado, então rumaram para a terra dos Gazarenos, Gardarenos. Logo veio a desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando Jesus o viu, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que tu não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes ele se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus então, qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam então que não os mandassem sair, mas para o abismo. Então esse homem, Jesus, ele saiu com um propósito. Saiu de uma margem para outra margem, para libertar uma pessoa. Para libertar esse homem. O que eu entendo com essa palavra? Primeiro, Jesus não fazia nada sem propósito. Tudo que ele fazia, ele tinha um propósito. E nada poderia impedir Jesus de atender aquele homem do outro lado da margem. Por que nada poderia impedir? Porque, meus amigos, a oração é como a gente leu sobre Cornélio ontem. Cornélio fazia as coisas em oculto, ninguém sabia o que ele fazia, mas as orações de Cornélio, as ofertas de Cornélio, as esmolas que ele dava, e eu acredito que não era esmola, era algo muito mais, tinham chegado à presença de Deus. Por aquele homem, ele era possesso. Ele talvez não conseguia orar, falar, pedir para Deus, porque a mente dele estava dominada. Mas ali havia alguém da família que estava orando por ele. Alguém que estava intercedendo de alguma forma. Ah, se tivesse um jeito. Ou já esteve aqui do outro lado da margem, ouviu falar de Jesus. Falou, Jesus, eu não consigo levar ele, porque as pessoas vinham até Jesus para serem curadas, né?
traziam os enfermos até Jesus e os enfermos eram curados. Então esse homem não tinha condição de ir, mas certamente alguém da família dele falou: olha, ele mora do outro lado, é meu marido, meu irmão, eu não sei quem era esse homem que a Bíblia não fala, mas ele não pode vir até o Senhor, mas ele está terrivelmente endemoniado. Esse homem, ele teve uma vida normal, ele teve uma vida que trabalhava, fazia as coisas, mas ele não pode, ele está endemoniado. Mas se o Senhor for lá, eu creio que o Senhor pode libertá-lo. Jesus ouviu essa atenção, essa oração, e foi e libertou esse homem. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A nossa oração, aquilo que a gente faz, ela tem muito poder, gente. Poder de ultrapassar barreiras da fé, de chegar no coração de Deus. Às vezes a gente ora e pensa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Você ora uma vez e nada, ora 2 vezes e nada, ora 3 vezes e nada, ora 4 vezes e nada. Você pensa: Deus não está ouvindo a minha oração. Mas nenhuma oração que a gente faz com sinceridade deixa de ser respondida por Deus. Jesus foi então, libertou esse homem, e esse homem, sabe o que ele fez? Depois que ele foi liberto, ele falou: Senhor, eu quero ficar do teu lado. Porque, gente, imagine a vida que aquele homem vivia, aprisionado por demônio. Primeiro, não tomava banho, tinha problemas, né? Assim, quem queria ficar do lado de um homem daquele? Trabalho, como é que ele ia trabalhar? Qual é a vida que ele poderia viver? Ele não tinha vida. Mas quando ele recebeu a libertação, gente, ele ficou tão agradecido que ele falou: eu quero ir contigo, Jesus. Jesus disse: não, você não vem comigo. Você vai ficar, você vai para a tua casa, falar para os teus familiares. E aquele homem passou a ser um grande missionário. Então, quando Jesus liberta, primeiro, Jesus tem, para resumir, Jesus tem um propósito. Jesus ouve a oração e Jesus liberta. E quando Jesus faz com aquele homem, ele faz para aquele homem, ele venha dar fruto, para que ele seja um divulgador do Evangelho. Cada um de nós aqui foi liberto, sim ou não? Sim. E a gente sabe o que é uma libertação. Quem ainda não foi liberto, o que é essa libertação, Joel? Por exemplo, a pessoa que é liberta, questão de entendimento, ela tem paz com ela mesma. A pessoa que ela é liberta, ela tem a consciência dela que ela não acusa por nada. A pessoa que é liberta, ela não se atribula por nada, porque ela já morreu para o mundo. A vida dela não está mais aqui, fisicamente está aqui, mas o espírito dela já está com Deus. A pessoa que é liberta, ela não se prende às coisas do mundo. Mas quando a pessoa não é liberta, ela tem o quê? Tristeza, ela tem depressão, ela tem, na alma dela está faltando alguma coisa, ela está triste, ela está vazia, há um buraco dentro dela que ninguém consegue preencher. Isso é falta de uma libertação. Mas aquele homem, quando ele recebeu essa libertação que só Jesus podia dar, vejam, gente, que nenhuma religião, eu acho que vocês, como eu, já frequentaram várias religiões, sim ou não? Sim. Foram para um lado, foram para o outro, buscaram isso, buscaram aquilo, buscaram uma felicidade.